Vamos continuar estudando hoje em Informática para Concursos o sistema operacional Linux, sendo que nesse momento eu vou focar com vocês nos programas, nos comandos e nos diretórios Linux, ok? Sempre voltado para o concurso público. Não é o nosso objetivo programar em Linux. Nosso objetivo é acertar a questão na prova. Vamos lá. Quando eu falo em programas para Linux, eu tenho dois apontamentos aqui interessantes, que via de regra, os programas assim, que são originalmente ali da plataforma Linux, eles são softwares livres que são nativos de algumas ou várias, versões ou distribuições do Linux, eles funcionam no Windows. Vou citar um exemplo aqui para você, fica tranquilo que daqui a pouco eu vou explicar ele de maneira mais profunda. Eu tenho um programinha aqui chamado Writer. Só para você entender rápido, o Writer ele é um editor de texto. É como se fosse o equivalente ao Word no Windows. Ele é tipo o Word do Linux. Vamos entender dessa maneira, tá? E qual que é o lance do Writer? Eu posso instalar o Writer dentro do Windows. Esse aplicativo Writer funciona no Windows. E o contrário não acontece. O Word ele não funciona no Linux. Então, via de regra, os aplicativos Linux funcionam no Windows. E, via de regra também, há exceções, claro, os desenvolvidos pela Microsoft não funcionam no Linux. Qual que é o objetivo da Microsoft? É fazer você usar o SO, o Windows, que é o sistema operacional da Microsoft. Então, ela limita essa questão dos aplicativos dela, ok? Já o Linux, ele tem o escopo de ser um software livre, ou seja, ele dá o máximo de abertura possível, ok? Essa que é a ideia. Veja bem, então, perante isso, eu tenho alguns aplicativos aqui, alguns programas que são típicos e comuns em várias versões e distribuições do Linux. Vou citar aqui para vocês os principais. Veja bem, quando eu falo de navegador, os principais navegadores das versões e distribuições Linux são o Mozilla Firefox, tá? Também está presente, também é possível instalar o Mozilla Firefox no Windows. Eu tenho o Google Chrome, que é muito usado, eu tenho o Opera. Mas e se eu te pergunto assim, é possível instalar o Internet Explorer no Linux e conseguir usá-lo com perfeição? Não. Por quê? Porque ele é desenvolvido pela Microsoft, então eu não consigo, não tem esse intercâmbio. Outro exemplo seria o Edge, o Microsoft Edge, que também é navegador da Microsoft. Eu não conseguiria usá-lo dentro do Linux. Claro, eu posso usar até um emulador, aí vai ser possível. Mas olha o transtorno que isso vai gerar, ok? Originalmente não. Então essa é a ideia, beleza? E mais um detalhezinho, veja bem. O Linux é software livre. Esses camaradas aqui também são softwares livres. Com a diferença que o Linux é o quê? É o SO, é a base. Então essa base, ela tem por costume suportar, já vir de modo nativo, de modo instalado automaticamente quando você instala o Linux, outros softwares livres, ok? Porque a ideia é sempre ser software livre, tranquilo? Veja bem, continuando. Gerenciador de dados. O gerenciador de dados, assim, para simplificar para vocês, ele é aquele lance lá que eu comentei do Windows, o Windows Explorer, ou explorador de arquivos, dependendo da versão do Windows, claro. E aqui dentro do Linux, eu vou ter um programinha chamado Conqueror. Ele faz a função do explorador de arquivos do Windows, ok? É similar, mas você precisa saber que isso daqui existe e precisa saber o nome. Lá na aula de Windows, eu esmiucei, eu detalhei esse tal de explorador de arquivos. Aqui eu não vou fazer isso por quê? Porque o Linux é um software livre. O Conqueror de uma versão, uma distribuição pode ser diferente da outra. Então, é inclusive não muito agradável para o examinador cobrar questões específicas desse gerenciador de dados. Por quê? Eles mudam de versão para versão,
de distribuição para distribuição. E isso pode gerar o quê? Recurso dentro de uma questão, beleza? Então, precisamos saber o quê? Nesse ponto aqui, para concurso, que eu tenho um gerenciador de dados no Linux e o nome dele é Conqueror. Show? Vamos lá. Outro tipo de programa importante para a gente, as suítes de escritório. Pessoal, muito tranquilo isso. Lá na suíte de escritório do Windows, a principal, a mais difundida, é o pacote Office, né? Que é composto pelo Microsoft Word, pelo Excel, pelo PowerPoint, pelo Access. Só que aqui no nosso Linux ele vai receber outro nome. Ele pode ser conhecido aí como pacote Open, Libre ou BR Office. Você pode ver na prova Open Office. Você pode ver também na prova BR Office. Você pode ver na prova LibreOffice. Basicamente está falando da mesma coisa. Claro, tem uma coisinha ou outra de diferença, mas vamos aqui trabalhar de modo mais simplista, do modo que é mais importante para a prova. Você pode ver como Open, Libre ou BR Office em prova. São, digamos assim, as mesmas coisas, ok? Todos eles são essa suíte de escritório. O que é uma suíte de escritório? É um conjunto de aplicativos que tem como escopo, tem como objetivo satisfazer a necessidade de um escritório. Não só escritório, mas, por exemplo, você usa o Word aí, creio eu, para editar o texto da sua faculdade, para você mandar, para você fazer um trabalhinho, certo? Então, essa é a ideia, você fazer algumas funcionalidades de escritório, de estudo. Isso é uma suíte de escritório. E nós temos programas que são equivalentes. Dentro do pacote LibreOffice, vou chamar só de LibreOffice, eu tenho o Writer, que é um editor de texto, que equivaleria no Windows ao Word. Eu tenho o Calc, que é um editor de planilhas, eu consigo fazer cálculos, funções lá dentro, equivalente ao Excel. Eu tenho o Impress. O Impress, ele é equivalente ao PowerPoint, é um editor de apresentação. E eu tenho o Base. O Base, ele é equivalente ao Access. E esse Access, ele é o banco de dados, ok? Então, é importante visualizar isso daqui. Mais para frente, vou trazer para vocês essa tabelinha aqui, juntamente com as extensões. Porque quando você salva um arquivo no Writer, quando você salva um arquivo no Word, vai gerar o nome desse arquivo mais a extensão. Por exemplo, no Word eu tenho doc ou docx, mas aí eu vou trazer para vocês bem separadinho numa tabela, vai ser bem interessante. Vamos lá. E cai muito em prova, aliás. Isso daqui, essa comparação, tá? E também as extensões, mas as extensões vêm numa aula separada. Beleza. Cliente de e-mail. O cliente de e-mail, digamos assim, é um programa, um tipo de programa voltado para se trabalhar com e-mails de modo mais profissional, ok? Estou sendo bem simplista, porque vai ter uma aula específica só para a gente trabalhar o cliente de e-mail. E o cliente de e-mail típico dos sistemas operacionais Linux é o Mozilla Thunderbird, ok? Por quê? Porque o meu Linux, ele não consegue trabalhar com o Windows Email, que é o cliente, né, de e-mail do Windows 10. Ele também não consegue trabalhar com o Microsoft Outlook, que é o cliente de e-mail das versões antigas do Windows, ok? Não aceita, digamos assim. Na verdade, a Microsoft bloqueou isso. Por isso que eu uso o Mozilla Thunderbird. Show de bola? Então é isso, pessoal. Continuando aqui, vamos falar sobre diretórios e comandos. Deixa eu dar uma respirada. Ui. Nesse momento da aula, a aula fica um pouquinho mais pesada. Não fiquem chateados comigo, porque tem coisa aqui que realmente tem que decorar, não adianta. Se vier Linux na sua prova, que normalmente vem, né? Você vai ter que decorar os principais diretórios e principais comandos. Dica, cara, bate o olho uma vez, bate o olho duas vezes, daqui a pouco vai se tornando natural, não precisa forçar. Caramba, eu não consigo decorar. Não, torna isso um processo natural. Lê uma vez, aí daqui a uma semana você lê de novo, na outra semana você lê de novo. Quando você vê, você já gravou isso aqui tudo, tá ok? Mas, detalhe, eu coloquei aqui pra gente os principais
diretórios e comandos Linux, tá? Os principais. Tem um detalhezinho. Qual que é o detalhe? Dentro desses principais, eu coloquei os principais dos principais, ou seja, os que caem mais em prova, beleza? Por quê? Se eu fosse colocar tudo, meu irmão, a gente não ia terminar essa aula hoje. Não ia terminar hoje. Então, eu coloquei os principais e dentro dos principais, eu destaquei os principais dos principais. Que são esses aqui, ó, que estão com a bolinha verde. Tranquilo? Então, vamos ler aqui rapidamente. Diretórios Linux. Diretórios são aqueles endereços específicos para cada tipo de arquivo. Exemplo, no Windows, quando você já instala, você vai encontrar lá o diretório fotos, o diretório músicas, o diretório vídeos. Só que tem um lance. Dentro do Windows, você consegue salvar um vídeo dentro do diretório música ou uma foto dentro do diretório vídeo. Coisa que você não consegue nos diretórios do Linux. Cada tipo de arquivo deve estar no local adequado. É assim que o Linux trabalha. Por isso a importância de aprender algumas nomenclaturas de diretórios, ok? Cada tipo de arquivo vai para um diretório. Veja comigo, diretórios Linux. Eu tenho aqui, ó, a barrinha invertida e o nome dele com uma barrinha invertida. Esse é o diretório, tranquilo? Bin são os arquivos binários. OPT são os programas não nativos, ou seja, aqueles programas que eu instalo no Linux. Os programas que não vêm instalados, já não vêm, digamos assim, abre aspas, uma aspas bem grande, de fábrica. Eles não são nativos. Se eles fossem nativos, já estariam ali, ok? Boot, arquivos do sistema. SBIN, arquivos executáveis, que eu posso executar. etc, ou etc, configurações do sistema. O home, usuários comuns. Root, usuário administrador. Digamos assim, que esse usuário administrador é o tipo dono, né? É o cara que tem mais poder. E o usuário comum é o usuário comum mesmo. Lib, biblioteca do kernel. Kernel é núcleo. Mídia, montagem de dispositivos. Até coloquei um exemplo aqui para vocês, porque isso aqui fica um pouco vago. É o driver da webcam, como um exemplo. Montagem de dispositivo. Todo dispositivo, uma impressora, por exemplo, uma webcam, eu preciso de um driver. Já conversamos sobre os drivers, tá? Se você não lembra, vai nas aulas anteriores que você vai achar, para funcionar. E aqui que é salvo os drivers no diretório mídia. TMP, arquivos temporários, beleza? Destaque para o TMP, que são os arquivos temporários, e destaque para o bin e o OPT, são os que mais caem em prova. Comandos, tá? Comandos do Linux. O que seriam esses comandos? São palavrinhas ou sequências de letra que eu digito ali e o computador vai me responder com uma ação, ok? Eu tenho o comando ls, cd, rm, df, top, mkdir, cat e um calhamaço de outros. Novamente, coloquei os principais e os principais dos principais. Comando ls, arquivos de diretórios. Ele vai buscar os arquivos de diretórios. cd, acessar pastas. rm, remover ou excluir. Ok? Esses são os principais dos principais. df, espaço em disco. Vai mostrar, fazer uma relação entre o espaço ocupado e o espaço livre, ok? Espaço em disco, da sua memória não volátil. Maravilha? Top é o gerenciador de tarefas, digamos assim, traduzindo para o Windows, né? O gerenciador de tarefas. Vai mostrar ali quanto que cada programa que está aberto no seu computador está consumindo do seu computador, ok? Essa é a função do top. Ele trabalha também com essa questão ali, está consumindo quanta CPU, quanta memória, show de bola? Vamos lá. mkdir, criar e acessar diretórios. E cat, criar arquivo. Show de bola, pessoal? Então é isso. Vou encerrar essa aula por aqui. Espero que tenham gostado, sobretudo entendido. Se estiver curtindo o trabalho, compartilha aí para incentivar. A gente está gravando mais e mais aulas. Um abraço, fiquem com Deus e é isso. Bons estudos!